Boa tarde, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, eu gostaria de estar falando hoje sobre a Páscoa, embora já tenha passado a Páscoa, né? E falando sobre a Páscoa, a gente aprende que Jesus morreu numa sexta-feira à tarde e ressuscitou num domingo de manhã. E desde já, meus amigos, eu quero falar para vocês que essa data não bate, não corresponde para aquilo que a Bíblia nos fala acerca de Jesus. A Páscoa, nós sabemos que é uma festa judaica, né? Tem a ver com a saída do povo de Israel. Foi estabelecida lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, se você quiser abrir lá para conferir, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus vai estabelecer a Páscoa, que quer dizer a passagem sobre, que era a passagem do anjo que mataria os primogênitos do Egito. Você deve lembrar da passagem. Qual que era a data da Páscoa? Por exemplo, nós vamos ver que aqui no Brasil, por exemplo, a Páscoa, comemora-se a Páscoa no domingo. Hoje é domingo de Páscoa, mas a Páscoa não tem nada a ver com o domingo de Páscoa. Até porque a Páscoa não tinha o dia exato. A Páscoa, se você for lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 1, versículo 2, no versículo 6, no versículo de número 18, você vai ver que a Páscoa tinha o dia certo de começar. A Páscoa começava-se no 14º dia do primeiro mês e até o 21º dia do primeiro mês do ano. Isso no calendário judaico-religioso. Uma outra coisa, a Páscoa, por exemplo, ela é realizada no primeiro mês do ano judaico-religioso, tá? Que vai corresponder ao sétimo mês do ano do calendário judaico, tá? Quando Deus estabelece a Páscoa, lá no livro de Êxodo, Deus vai falar para eles, olha, esse mês vos será o primeiro mês, ou seja, vai ser o mês de Abib. Primeiro mês de Abib corresponde ao mês de Nissan, que é o sétimo mês do calendário judaico. Então Deus fez um marco ali, dizendo, a partir de hoje vai ser o primeiro mês. Então no dia 14 do mês vocês vão começar a Páscoa. Não importa se ia ser numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo. Começaria a Páscoa sempre no dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abib, correspondente ao sétimo mês do calendário judaico, tá? Então o primeiro mês é porque é o judaico religioso, o mês de Abib. Sétimo mês, que é o mês de Nissan, que corresponde ao mesmo mês de Abib, que é o sétimo mês do calendário, tá ok? Que para nós vai ocorrer mais ou menos no mês de abril, aqui no Brasil, tá? Então nossa Páscoa esse ano não caiu no mesmo mês lá em Israel, tá? Que caiu no mês de março, final de março, e lá vai ser em abril, nesse mês de abril, ok? Então, o que a gente aprende? Então, a gente aprende que Jesus morreu numa sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Mas se a gente formos para as profecias do Antigo Testamento, ou sobre aquilo que o próprio Jesus vai falar no Novo Testamento, nós vamos ver que a data não vai bater de forma nenhuma, tá? Então, eu quero desde já falar para você que Jesus não morreu numa sexta-feira. Não existe nenhum versículo nos evangelhos do Novo Testamento que vai dizer que Jesus morreu numa sexta-feira. Não existe esse versículo, tá ok? O que existe, alguns versículos dizendo que Jesus vai morrer na véspera do Shabat, ok? Do sábado, mas a véspera do sábado ali não é uma sexta-feira, porque todos os textos que nós vamos ver não está falando do Shabat semanal, mas no Shabat de Páscoa, que era o Pessa, ok? Então, o que acontece? Jesus, numa quarta-feira, ele toma a sua Páscoa antecipada com seus discípulos, nós vamos ver isso daí daqui a pouco. Então, por volta das 18 horas de uma quarta-feira, ele celebra a sua Páscoa, o seu Pêssar, tá ok? Então, na madrugada da quinta, que é da quarta para quinta-feira, é onde ele vai estar no Getsemane. Só uma coisa para que você entenda,
os dias em Israel não é contado como os dias aqui para nós, aqui no Brasil. Tá? Então, quando o sol se põe, termina aquele dia. É assim que funciona em Israel. Não é como nós, que termina o dia, quando dá meia-noite e termina o nosso dia. Não, lá é diferente. O sol se põe às 18 horas para nós aqui, então termina a noite, termina o dia deles, começa um outro dia, tá? Então, na madrugada da quarta para quinta-feira, é onde Jesus está no Getsêmani, tá certo? Então, às 18 horas da quinta-feira, lá de Israel, nessa data que nós vamos ver, é onde eles iam fazer a festa dele do Pêssar, tá? Que seria a Páscoa da quinta-feira. Então, nós vamos ver que Jesus não tem como ter morrido numa sexta-feira, mas Jesus morreu numa quinta-feira, às 3 horas da tarde aqui para nós, como nós chamamos, Israel na hora nona. Então vou ler alguns versículos para que você se atente aqui. Então, na sexta-feira, por exemplo, em Israel, quando o sol se põe na sexta-feira, começa o Shabat, tá? Que seria o sábado. Nos textos aqui, nós vamos ver que não pode ser o Shabat ou o sábado semanal, mas sim o sábado da Páscoa, porque em Israel as festas também são chamadas de Shabat, tá bom? Então olha só aqui, então quando nós vamos ver os textos que vai falar sobre o Shabat, que é depois do pôr do sol da sexta-feira, nós vamos ver que está se referindo à Páscoa. Vou ler alguns versículos aqui para você, trazer alguns versículos. E não vai se referir ao sétimo dia. Em Mateus capítulo 27, abra lá em Mateus 27 e o versículo 46. Então em Mateus 27, no versículo 46, vai dizer assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, olha só, então Jesus morre para nós aqui às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, tá? Então, por que eu estou dizendo que aqui não é uma sexta-feira? É a véspera do Shabat, como eles dizem aqui, a véspera do sábado, mas não pode ser sexta-feira. A Bíblia não está dizendo que é uma sexta-feira, só está dizendo que é a véspera do Shabat deles, a véspera do sábado. Entendemos no texto que está falando de uma quinta-feira, esse Shabat seria a sexta-feira, que seria a Páscoa, depois em um outro Shabat, que seria o Shabat semanal, o dia 7º. Então, olha só para que você entenda, se Jesus tivesse morrido na sexta-feira, 3 horas da tarde, e ressuscitado do sábado para o domingo, não se cumpria as escrituras. Não é isso que a escritura fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Abra aí ainda no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, olhe para o versículo 62 e 63, que diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia... e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, olha só, Jesus já havia morrido, passado-se um dia depois da preparação do Shabat, da Páscoa, olha só, e ele não havia ressuscitado ainda. Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, aquele mentiroso, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Olha só que aqui já fazia 2 dias que Jesus tinha morrido. Olha para o texto. Já estamos no dia depois da preparação do Shabat, da festa de Pêssar, que é a Páscoa, e ele ainda não havia ressuscitado. Tá? Aqui nós estamos no dia do sábado semanal. Jesus ainda não havia ressuscitado. E diz que aqui já era um dia depois da preparação. Então já fazia 2 dias que ele havia morrido. Eu quero convidar você também, abra aí para o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Em Marcos, capítulo 15,
em Marcos capítulo 15 e o versículo 42, olha o que diz em Marcos 15, 42. Diz o seguinte: chegada a tarde, porquanto o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Olha só, não está dizendo que era uma sexta-feira. Não é uma sexta-feira aqui. É a véspera do Shabat. Que Shabat? Da preparação. Que preparação? Da Páscoa, do Pêssar. Tá? Não é uma sexta-feira aqui, ó. Chegada à tarde, porquanto o dia da preparação. É o dia da preparação. Que preparação? Preparação da Páscoa. Isto é, a véspera do Shabat, do sábado. Não está dizendo que é uma sexta-feira. Mais um versículo aqui. Abra para Lucas. Lucas 23. Em Lucas 23 e versículo 54. Olha o que diz em Lucas 23, 54. Diz que era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Não está dizendo que era sexta-feira. Que sábado que é esse? Era o Shabat de Pêssar, da Páscoa. Quando Jesus morreu, era a véspera do Shabat, que era o Pêssar, a Páscoa, e não numa sexta-feira. Ele não está dizendo que ele morreu na sexta-feira. Morreu na véspera do Shabat, da preparação. Olha para João, vamos para João 19, 31. Em João 19, 31, olha o que é que diz. João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado, no Shabat, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do Shabat, de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Olha só, os judeus aqui, quando vão falar para Pilatos, não dizem, hoje é sexta-feira. Não, eles dizem, os judeus, para que os corpos não ficassem no outro dia, que no outro dia seria o Shabat. Que Shabat? Da preparação de Páscoa. Diz que visto que era a preparação. Que preparação? Da festa do Pêssar, da Páscoa. Não é o sábado semanal. Jesus não pode ter morrido numa sexta-feira. Se ele morre numa sexta-feira à tarde e ressuscita do sábado e domingo, não tem como cumprir as escrituras. Vou pegar para você aqui, vamos para Mateus capítulo 26. Coisas importantes temos aqui. Em Mateus no capítulo 26, olha só. Em Mateus no capítulo 26, tá? E o versículo 17. Mateus 26, 17. Diz o seguinte. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Olha só, lembra que já fazia 2 dias que ele havia morrido e tinha passado-se o dia da preparação. Então Jesus aqui está tomando a ceia dele antecipado numa quarta-feira. Se você abrir aí, abra em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12 diz: no primeiro dia dos ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então veja que quando Jesus come a Páscoa dele, não tem ninguém em Israel está celebrando a Páscoa. Somente Jesus e os seus antecipados, porque eles não iam poder participar da Páscoa. Ele seria o próprio Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo Paulo. Em Lucas, vamos para Lucas 22 e versículo 7. Em Lucas 22 e o versículo 7, vamos lá, Lucas 22, 7. Diz, chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então é aqui que Jesus está fazendo a sua Páscoa, antecipado. Aí ele morre, vamos para Mateus, para o capítulo 28. Em Mateus 28, tá? Porque Jesus morreu, como nós vimos, Jesus morreu
a hora nona, tá? Jesus morre na hora nona, que está lá em Mateus 27:62, tá? Em Mateus 27:62, acho que é isso. Deixa eu só ver se eu não estou falando o texto errado. Não é em 62 não, mas Jesus ele vai morrer às 3 horas da tarde, aqui como nós chamamos, em Israel, a hora nona. É nesse horário que ele vai entregar o seu espírito, tá? Deixa eu só achar o texto rapidinho aqui. Eu não lembro se eu anotei o texto. Rapidinho eu acho aqui, tá? Se não achar o texto, a gente vai para outros textos, tá? Eu não anotei o texto aqui, então não ficou difícil de achar. Mas Jesus, ele entrega o Espírito, como diz, na hora nona, certo? É na hora nona que ele vai entregar o seu Espírito, que ele vai morrer na hora nona. O que acontece? A hora da ressurreição dele, da hora que ele... Se ele tivesse morrido numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, como nós dizemos, e ressuscitasse no sábado domingo, as escrituras não tinham como se cumprir, porque ia dar apenas um dia e algumas horas. E olha o que, é que a escritura fala, né? Vamos ver depois o que a escritura fala sobre o tempo que ele devia ficar morto. Mas abrindo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, olha quando é que ele ressuscita. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Então Jesus, olha só, no versículo 1 aqui, meus amados, quando diz que no final do sábado em Israel, irmão, dos dias, não é como nós aqui no Brasil, não termina só à meia-noite. Não, o final do sábado é quando o sol se põe. Ou seja, às 18 horas já começa o domingo. Então, olha só, quando é que Jesus ressuscitou aqui? No final do sábado, ou seja, depois das 18 horas do sábado, Jesus já ressuscitou. Levando em conta que se ele tivesse morrido na sexta-feira, só tinha dado aqui 27 horas da morte dele. Olha só, se ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, e já ressuscitou no sábado, depois das 18 horas, está dando apenas um dia e 3 horas. Ou um dia e 4 horas, que seja. Então não tem nenhuma possibilidade. Por isso que eu estou dizendo para você que nos textos não tem nenhum texto dizendo que Jesus morreu numa sexta-feira, mas sim na véspera do Shabat, da preparação, da Páscoa. Tá bom? Pega mais um texto aqui, ó. Em Marcos, no capítulo 16, vamos para Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Que diz que passado o sábado, quando é que passa o sábado? Quando o sol se põe. Quando o sol se pôs, elas já foram ao sepulcro. Não podia ir antes, que não havia passado o sábado. Então o sol se pôs, no sábado acabou o sábado. Já é domingo. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé,
compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Embora aqui, em Marcos está dizendo que é ao nascer do sol, não tem isso daqui. Não é ao nascer do sol, é quando o sol se pôs. É ao nascer do dia. Que quando que é o nascer do dia? Depois que o sol se põe no sábado, é o nascer do dia. Pegue aqui também no Evangelho de Lucas 24, vamos para Lucas 24, versículo 1. Evangelho de Lucas 24, e o versículo 1 que diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, o escuro, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Então, olha só, quando terminou o sábado que elas foram ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado. Quando elas chegaram de madrugada, ou seja, depois do pôr do sol, Jesus já havia ressuscitado. Mesmo que nós levássemos em consideração que elas chegaram ali de madrugada, que fosse 3 horas da manhã, embora a Bíblia está dizendo que já, quando elas chegaram, Jesus já havia ressuscitado, mas vamos supor que fosse 3 horas da manhã, e se ele tivesse morrido 3 da tarde de uma sexta-feira, só daria 1 dia e meio. E o que a Escritura diz sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Não seria só esse tempo. Abra também para o Evangelho de João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20, versículo 1. Vamos para o Evangelho de João capítulo 20 e o versículo de número 1 que diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, mesmo que ela tivesse chegado só de madrugada, do sábado domingo, Jesus já não estava mais lá, Jesus já havia ressuscitado há muito tempo. Então, como é que aqui ia dar 3 dias? As Escrituras diz que seria 3 dias que ele ficaria morto para depois ressuscitar. Eu vou só acender a luz aqui porque agora está nublado e ficou meio escuro aqui. Agora ficou claro. Então, olha só. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, Profetas Menores. Olha o que é que fala acerca de Jesus. Sobre a morte, sobre a ressurreição dele. Em Oséias, deixa eu encontrar aqui, Oséias. Em Oséias capítulo 6, versículo 2, diz assim: E depois de 2 dias, só depois de 2 dias, ou seja, ao terceiro dia, só depois de 2 dias, nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então aqui na profecia já fala que seria só ao terceiro dia, tá bom? Não tem como ele morrer e ressuscitar no segundo dia. A Escritura não diz isso. Se ele tivesse morrido numa sexta-feira e ressuscitado do sábado e domingo, ele já teria ressuscitado ao segundo dia. Não tinha dado nem 2 dias direito aqui. Em Mateus, olha só o que diz aqui em Mateus. Vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre a morte e ressurreição dele. Em Mateus, no capítulo 12, em Mateus capítulo 12, versículo 40, falando acerca dele, olha o que ele diz. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, como é que ele morreu, foi numa sexta-feira e do sábado e domingo já ressuscitou? Só dá 1 dia e algumas horas. Ele diz que são 3 dias e 3 noites, ou ao terceiro dia. Pega aqui Lucas, vamos para Lucas. Em Lucas, Evangelho de Lucas, em Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Olha só.
Aqui são os discípulos de Emaús. Olha o que eles dizem acerca de Jesus, conversando com o próprio Jesus. Versículo 21 de Lucas 24. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, já é hoje o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Eles estão falando com Jesus, olha, já se passaram 3 dias, hoje é o terceiro dia. E cadê a ressurreição dele? E eles estão falando com o próprio Jesus que havia ressuscitado. Mas ainda em Lucas, no capítulo 24, olha o que Jesus fala em Lucas 24, versículo 7. Diz o seguinte, olha o que Jesus diz, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus só poderia estar depois do terceiro dia, ou no terceiro dia, para que essa escritura se cumprisse. Olha só, ainda no mesmo evangelho de Lucas 24, vá para o versículo 46. Versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito. Olha Jesus citando o que havia sido escrito já no Velho Testamento, dizendo para os seus discípulos, depois de ressuscitado. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus aqui está citando Oséias. Os discípulos de Emaús estão citando Oséias. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Coríntios capítulo 15, versículo 4 é o nosso último versículo. 1 Coríntios 15, versículo 4. Diz, e que ele foi sepultado, Paulo dizendo que Jesus foi ressuscitado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, todas as Escrituras falam que Jesus ressuscitaria depois de 3 dias e 3 noites, ou ao terceiro dia, seguindo a profecia de Oséias. Então, voltando aqui, o que eu havia dito, suponhamos que, como eu disse, Jesus tivesse morrido numa sexta-feira, às 3 da tarde, e ressuscitasse no sábado, domingo, depois das 6 horas da tarde, que o domingo em Israel começa depois das 6 horas da tarde, ou seja, às 18 horas do sábado, ele teria ficado apenas um dia e algumas horas como morto e ressuscitado. Não bate com as Escrituras. É por isso que eu estou dizendo para vocês que não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que Jesus morreu numa sexta-feira, mas sempre que ele morreu na véspera do Shabat, da preparação da Páscoa, ou da festa de Pêssar, tá certo? Agora, colocando como eu estou falando aqui que ele morreu numa quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, então vamos contar. Se ele morreu numa quinta-feira às 3 horas da tarde, então temos aqui um dia, um pedaço de um dia, tá? De uma quinta-feira, a noite inteira da quinta-feira, tá? O dia inteiro de uma sexta-feira, a noite inteira de uma sexta-feira, o dia inteiro do sábado, e ele ressuscita na noite do sábado e domingo. Aí sim, aí consegue dar 3 dias e 3 noites, embora seja incompleta a noite do sábado e domingo ou a quinta-feira que ele morre. Mas de qualquer forma, dá-se para contar 3 dias e 3 noites, tá certo? Embora que eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma maneira. E se você também não quiser acreditar que é desse jeito, não tem problema. Se quiser continuar acreditando que ele morreu numa sexta-feira, não tem problema nenhum. Só que eu quero que você saiba que aí não tem como cumprir as Escrituras, tanto do Velho Testamento como que o próprio Jesus falou acerca dele, tá? Então, eu espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí de gostei, faça seu comentário, compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. E se você também não concorda, tudo bem, pode fazer seu comentário e sua crítica aí, tá certo? Desde já também agradecer a você que é inscrito no canal, que me acompanha aí há algum tempo.
E também quero pedir que você deixe seu like aí no vídeo, tá certo? Forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo.